Olá, seja muito bem-vindo ao meu quadro Empoderando Meu Filho no Japão. Aqui eu trago dicas, reflexões, assuntos importantes que podem ajudar você a acompanhar melhor o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha nos primeiros anos da escola japonesa. Eu sou Erika Takamura e o tema de hoje é: será que minha criança pode ser prejudicada se eu não souber os costumes ou os hábitos do Japão? Bom, primeiramente vamos pensar o que são os hábitos, o que são costumes. Hábitos e costumes, de uma forma assim bem simplificada, são aqueles comportamentos frequentes que uma pessoa ou um grupo de pessoas possuem e elas acreditam que estão certas. Como assim elas acreditam que estão certas? Então, vamos pegar aqui o Natal, né? Tá chegando o Natal, estamos no fim do ano, né? O Natal ele é um momento muito esperado, né, no Brasil e em alguns outros países aí do mundo também. Eu sei que Natal, a origem mesmo do Natal, ele é algo religioso, mas não, né, vem isso ao caso agora, porque, né, ele acabou virando um costume, um hábito, né, né, no Brasil. Então, assim, se isso é certo ou errado, por favor, isso não é o que eu quero propor, né, não quero discutir aqui agora, mas eu vou usar o Natal como exemplo porque ele virou já um hábito, né, um costume no Brasil, né, que tem essa questão aí das trocas do presente, né, que eu sei que não é o significado real, né, do Natal, mas a indústria, o comércio lá atrás, isso é muito, muito, muito tempo atrás, as empresas que criaram, que inventaram, né, esse costume, esse hábito, né, de dar presentes porque elas queriam, né, que vendessem mais e elas criaram, né, essa história. Isso vem gerando, acontecendo até hoje, né? Então, por isso que virou um hábito, enfim, né? Mas vamos lá, voltando. E o Natal não tem, né? Então, para os brasileiros tem, claro, essa questão aí da troca de presentes, mas também mais do que isso, é aquele momento que você passa com a sua família, né? Que você vai, às vezes você mora longe, ou seu parente mora longe, e é justamente no Natal que as famílias elas se encontram, né? Então, às vezes é uma vez por ano, então que é só no Natal que essas pessoas se encontram. Ou então, né, que tem aquela situação que as pessoas às vezes estão meio brigadas ali, e no Natal parece que esse sentimento passa e todo mundo, né, consegue ficar amigo, se perdoam, né? Então o Natal ele tem um poder assim muito forte, né, energeticamente assim parece, né? Então você vai no shopping, já tá tudo, né, com os enfeites de Natal, então parece que até a gente fica assim com mais esperança, né, de que o ano que vem vai ser bom, não sei, né, dá aquele sentimento de, nossa, meu Deus, Natal, então parece que a gente fica mais em paz, né, então, e é um momento, né, muito esperado, assim, para os brasileiros, né, comemorar, ter aquela super ceia, então é muito preparada, o que vamos ter na ceia, então às vezes tem uma comida especial que se come só nesse dia da ceia, então assim, tem um brasileiro, ele realmente espera, ele gosta do Natal, ele comemora, enfeita, né, passa com a família. E já no Japão não, no Japão é diferente, no Japão isso não acontece, né, então eles fazem sim aquelas decorações, né, iluminação, illumination, né, que fala de Natal, mas não tem essa questão de passar com a família, o que vamos ter na ceia de Natal, nossa, vamos comprar uma roupa especial para passar o Natal. Não tem nada disso, né? Normalmente eles passam lá normal, entre eles mesmos, né? Só o pessoal lá da casa. E ali talvez comprar ali um bolo, um Christmas cake, aquele bolo enfeitado, né? Com um enfeite lá de Natal. E ali talvez também eu comi um frango frito, aquele KFC, e só. Né? Então não tem toda aquela alvoroço, né? Tanto que a gente, né, o brasileiro, ele gosta do Natal de se preparar, né? De realmente ser um momento, nossa, esse Natal vai ser diferente, né? Então o brasileiro carrega esse sentimento e o japonês não.
E aí que tá, né? Isso tá errado? Isso tá certo? Né? Não, porque o que eles acreditam que estão certo, né? Tudo bem que também tem a questão lá, religião, a questão religiosa, né, dos japoneses, mas não vê o caso, o que eles acreditam que estão certo e o que nós acreditamos que estão certo e tá tudo certo, né? Então esse é o hábito e esses são os costumes, né? Não tem o certo, não tem o errado, não tem como a gente falar, né? Não tem como eles falarem que estamos certos, que estamos errados. Esses são os hábitos e costumes. E aí você vai me perguntar, e por que, Érica, é tão importante eu entender os hábitos e os costumes do Japão para conseguir acompanhar melhor o desenvolvimento da minha criança? Porque o Japão, ele carrega esses hábitos e costumes já há muitos anos. São hábitos e costumes que são passados de geração a geração e se mantêm, né? Assim como até mesmo os nossos hábitos e costumes, mas a diferença é que os nossos hábitos e costumes já são mais, digamos, mais festivos, né? São datas mais comemorativas. E do Japão não. Do Japão são hábitos e costumes já que refletem as ações do dia a dia. Então, por exemplo, como tirar o sapato antes de entrar, né, nos lugares, comer de pauzinho, a forma como agradecem. Que já no Brasil não. No Brasil temos uma mistura muito grande de culturas, né, na época lá, muitos tempo atrás, quando os estrangeiros migraram para o Brasil, né? E acho que você deve conhecer, né, no Brasil, várias pessoas que tenham descendência, né, de outros países, né? Isso se você também não for, né, descendente de outros países. Então, atualmente aqui no Brasil, principalmente em cidades grandes, é assim, é difícil você não encontrar alguém que fale, ai, meu avô era italiano, ou meu avô, por parte de mãe, era portuguesa. Então, hoje o Brasil tem essa mistura de cultura muito grande, né? Enquanto no Japão não. No Japão ele ainda é um país que não sofre essa mistura de culturas, né? Tanto que você não vê muito estrangeiros, pode ter aí muitos brasileiros, mas eles estão isolados, né? Em uma outra região. Agora, o japonês em si, ele não tem, né, essa mistura como no Brasil. Então, por isso que os hábitos e os hábitos e costumes dos brasileiros já é algo assim mais misturado, não tem, né, uma cultura única do Brasil que a gente pode falar, um hábito único do Brasil que a gente possa identificar. Já no Japão, não. No Japão, eles, por não sofrerem não terem, né, sofrido essa mistura de culturas, então a única cultura que eles conhecem, que eles entendem como certo é a japonesa, né? Que os hábitos que eles foram aprendendo, né? Foram passados para eles, então aí eles acreditam que estão certos. E agora para nós brasileiros não, como, né, já é algo muito também antigo, histórico, né? Essas imigrações que aconteciam aqui. Então o brasileiro ele foi se adaptando, né? Então, por exemplo, tinha o brasileiro, aí vinha lá o italiano, desculpa, vinha o italiano, que é muito alegre, se gesticula assim, né, com as mãos, quer fazer amizade com todo mundo. E aí, na mesma região, morava lá os japoneses, que falam baixinhos, né, às vezes nem olham assim pra cara, né, da pessoa para se comunicar. Aí depois lá ao lado morava os alemães, bem, que eles também são mais reservados, já não falam muito, são pontuais, né? Então aí e como, né? Assim, essas pessoas viviam no mesmo local ali, tudo acabava assim, um aprendendo com o outro, né? E aí por isso vai se moldando essa cultura do Brasil. E isso é muito bom porque trouxe, né, esse pensamento mais aberto para nós brasileiros, né, de entender, de ser mais receptivo com as diferenças das outras pessoas. E o japonês não, né, o japonês por não ter passado por essa situação de ter que lidar com pessoas do estrangeiro, elas, né, acabam, né, acreditando que só o hábito, os costumes delas estão, digamos, certas, né?
E uma das coisas que eu mais escuto quando eu converso sobre isso, né, com as pessoas é: nossa, Érica, mas os japoneses são tão desenvolvidos tecnologicamente, em muitas outras coisas, mas são super atrasados nessa questão de mentalidade. E eu falo assim, né, infelizmente são, e concordo, mas a gente não pode fazer nada, né. Na verdade, a gente não consegue nem mudar uma pessoa, imagine mudar um país inteiro. É, igual, né, eu sempre falo, é a mesma coisa, alguém entrar na sua casa e querer mudar tudo, né? Você também não vai, né, aceitar, não vai gostar. Tanto que eu vou até contar um exemplo, né, da minha vida mesmo. Uma vez, eu tava, não sei onde eu tava, né, mas eu lembro que eu tava olhando as redes sociais, e aí do nada, assim, eu vi um vídeo ali, né, de banheiro, aí eu cliquei e fui ver, e aí era um vídeo falando que a importância, né, de fechar a tampa da privada para dar descarga, porque se eu desse descarga com a tampa aberta, aquelas bactérias ali que estavam na privada, elas tinham capacidade para pular, força e capacidade para pular, não sei quantos metros, mas elas iriam atingir as escovas de dente, as toalhas, a esponja de tomar banho. Então, assim, elas tinham esse poder aí de pular e entrar, né, penetrar aí nessas coisas. E quando eu olhei aquilo lá, eu fiquei, nossa, muito assustada, né, porque eu tenho ali um certo toque aí, né, de limpeza e algumas coisas. E quando eu olhei aquilo lá, eu fiquei desesperada, porque eu nunca tinha imaginado isso, né? E eu fiquei, gente, né? Eu tô escovando escovando os dentes com a bactéria do xixi do cocô. Gente, eu fui desesperada, né? Tanto que depois eu joguei tudo fora, né? Joguei as escovas, lavei, coloquei para lavar as toalhas, joguei a esponja, enfim, né? E lavei o que tinha que lavar. E aí, a partir desse dia, eu comecei a baixar a tampa para dar descarga, porque eu ficava com isso na minha cabeça, né? Isso há muitos anos atrás, eu acho que deve ter sido antes de eu casar, então deve ter aí uns mais de 10 anos atrás, né? E eu ainda continuo com isso na minha cabeça, olha isso, né? E aí depois, né? Isso que é antes de eu casar, e aí quando eu casei, eu fiz, né, meu esposo agir dessa forma. Né? Então, assim, foi meio difícil, porque ele não tinha esse hábito, não tinha esse costume, mas quando a gente casou, eu falei, não, né, pelo menos fechar a tampa para dar descarga, né, você vai fechar, porque senão vai, né, pular as bactérias. Eu mostrei o vídeo para ele, só que para ele não se assustou tanto como eu, né, ele olhou, tá bom, e, né, por ele também, eu acho que ele nem faria, mas como eu insisti tanto, sabe, assim, eu ficava brava com ele, né, não de brigar, a gente, né, assim, não de terminar o relacionamento, mas eu ficava muito, muito brava, assim, não, você vai fechar, porque, né, eu ficava desesperada, eu não queria aquelas bactérias, escovando os dentes com aquelas bactérias, né. E por que eu tô contando essa história, né, para vocês verem, né, como é difícil mudar uma pessoa. E eu acreditava, né, que estava certo. Eu vi o vídeo, então, na minha concepção, né, eu achava que estava certo. Então, por isso, né, que tem, quando eu falo que o hábito e costumes são comportamentos que a gente acredita que está certo, é isso, né, porque para mim aquele vídeo estava certo e para o meu esposo não estava, né? E aí a gente teve esse embate aí. E foi difícil, né, convencê-lo a mudar, né? Então, aí é um ponto. Imagine a gente querer mudar um país inteiro que tem um pensamento já também enraizado, né? É um pensamento que é passado de geração a geração. É muito difícil a gente esperar que eles mudem, né? E o segundo ponto é que eu acredito que isso está certo, e as pessoas que vierem na minha casa, nas minhas visitas, ou então, né, se alguém for dormir aqui na minha casa, principalmente, elas vão ter que se adaptar a isso, porque a casa é minha, né? Então, elas precisam fazer o que eu vou pedir, porque a casa é minha, certo? E a mesma coisa, né?
quando nós estamos no estrangeiro, quando nós estamos em outro país. A gente tem que acabar se adaptando à cultura, né? Aos hábitos, aos costumes desse outro país. Porque nós somos os intrusos, nós somos as visitas. A cultura japonesa preza muito também pelo valor da igualdade. Esse valor também é algo muito enraizado já, que é passado de geração para geração e se mantém até os dias de hoje, que os japoneses são iguais, que as pessoas são iguais. E um exemplo disso que a gente pode ver é na própria escolinha. Quando as crianças elas são, digamos, obrigadas a irem com o mesmo tipo de mochila, então você não vê outra criança indo com outro tipo de mochila, que é aquela quadradinha. Elas comem elas comem a mesma comida, né, na escola. E elas fazem as mesmas atividades, até a questão lá das limpezas, todas elas fazem. Isso é muito bom, né, porque gera aquele sentimento de pertencimento. Então, mesmo a criança estrangeira, ou então aquela criança que é pobre, elas não vão se sentir que são excluídas, que elas estão fora ali do grupo, porque elas fazem a mesma coisa que todo mundo. Então, ao olho, né, ao próprio olho da criança, elas são todas iguais. E, sinceramente, eu acho isso assim maravilhoso, né? Eu não sei como que foi a sua vida, né, de você que está me assistindo agora, condições de vida que você teve, mas as minhas condições, assim, não eram muito boas, mas também não eram ruins, né? Eu não posso dizer que eu era pobre, porque eu tinha uma casa para morar, né, tinha comida para comer, até cheguei, né, meus pais me colocaram em escola particular, não era melhor, né, mas eles não quiseram, né, se esforçaram para me colocar numa escola particular, mas também eu não era rica, porque não tinha, né, meus pais, assim, não faziam festa de aniversário para mim, às vezes eu não ganhava presentes, e eu lembro que quando eu estava nessa fase aí, né, da escolinha, no fundamental, eu tinha uma mochila, né, uma mochila vermelha, tipo, sabe a pasta do Seu Barriga, do Chaves? E aquela maleta, então era parecida, só que tinha dava para colocar, né, nas costas, e tinha um desenho do Mickey, era vermelha. E eu lembro que todo ano eu rezava, assim, na esperança que minha mãe ia trocar, né, minha mochila, trocar minha mochila, minha lancheira, né, para trocar comprar materiais novos. E não, né, minha mãe sempre me fazia ir com a mesma mochila. O máximo que ela fazia lá era lavar, né, e me mandava no ano seguinte com a mesma mochila. Enquanto minhas amigas não, minhas amigas elas sempre trocavam, né, de mochila, de estojo, de lancheira. E eram aquelas mochilas de carrinho. E eu nunca tive uma mochila de carrinho, eu sempre quis, mas assim, era caríssimo, né? Na minha época, quando surgiu, era caríssimo. E os materiais também, então, lembro até, acho que só que isso eu já era um pouquinho maiorzinho, acho que eu devia estar talvez eu não sei se era a quarta série, terceira série, que aí eu comecei, né, a fase que a gente começa a usar aqueles cadernos maiores, né, não os menorzinhos, aqueles maiores, aqueles cadernos grandes. E aí eu, né, toda feliz, né, nossa, caderno grande, e eu querendo que minha mãe comprasse aquele caderno com espiral, que era também, era moda, né, um caderno grande com espiral e com desenho da Barbie, né, com desenhos da Disney, só que eles eram muito caros, né? Então minha mãe só me deixava escolher aqueles cadernos brochura, acho que chama brochura, né? É grande também, só que não é espiral, como se fosse um livro, né? Atrás é meio arredondado, assim, né? A lateral meio arredondada. E tem várias cores lá, tinha pink, vermelho, azul, verde. E era o máximo que eu podia escolher, né? Uma cor lá, escolher as cores e colar umas figurinhas e ainda passar um contact para proteger a capa. Então era isso, né? Então, e o restante era o mesmo material, né? Que dava para aproveitar, usava. E minhas amigas não. Minhas amigas, né, conseguiam,
né? Elas tinham esses cadernos de espirais, eu ficava assim, e eu confesso que eu me sentia assim um pouco para baixo, né? Porque eu não entendia, né? Aquilo lá, né? Esse negócio de dinheiro a gente não entende quando a gente é criança. E só que eu me sentia assim um pouco lá para baixo, assim, né? Falando, nossa, poxa, né? Parecia que não era nem legal, assim, sabe? Você estudar naquele caderno e a sua amiga estudar, sabe? Num caderno diferente. Parece que até a forma como a gente faz lição não é tão prazeroso, né? Igual quando a gente come aí não sei vocês, mas eu quando como num prato chique, num prato bonito, parece que fica até mais gostoso, né? Do que a gente comer a mesma comida num prato de plástico, né? Então, eu tinha muito essa sensação, mas assim, eu sentia muito inferior, né? E eu acho que isso acaba, assim, atrapalhando um pouco o nosso desenvolvimento, porque a gente tem toda essa questão, né? Fala, poxa, né? Nossa, não tenho motivação, né? Por que minha mãe me dá esse material, né? Eu mereço, enfim, né? São esses sentimentos que quando a gente é criança a gente não entende muito, né? O negócio do dinheiro, né? Mas, e por que, né, que eu contei toda essa história? Para falar da questão da igualdade, né, do Japão. Então, assim, para mim eu acho maravilhoso, porque eu sofri com isso, né? Então, quando eu vejo que no Japão eles colocam as crianças para não passarem por esse sentimento, eu acho maravilhoso, porque isso ajuda muito as crianças a terem um bom desenvolvimento na escola, né? Porque elas não vão se preocupar, né, com outra coisa além de estudar. Elas não vão precisar se preocupar, né, muito com essa questão de, ai, nossa, meu caderno, né, por que meu caderno é esse? Por que meu caderno não é esse? Por que a minha mochila é essa? Por que a minha mochila não é essa? Não, né? Então elas se sentem iguais, então elas conseguem se esforçar. Mas eu acredito muito nisso porque eu passei por isso. E esse, mamãe, são os principais motivos que você deve entender, conhecer os hábitos e costumes dos japoneses para conseguir ajudar o seu filho também a entender os hábitos e costumes e ter menos probabilidade de ser essa criança estranha, diferente aos olhos dos japoneses. Porque, como eu disse, os japoneses eles prezam muito pela igualdade, pelos hábitos, pelos costumes, né? Por tudo isso que eu falei de ainda serem muito preservadas, de não ter essa mistura, né? Deles não saberem lidar com essa mistura de culturas, né? De pessoas de fora do país. Então, por isso que é muito importante, mamãe. E se você, mamãe, me perguntar qual a consequência de você não entender, não conhecer os hábitos, os costumes dos japoneses, bom, a única resposta que eu posso te dar é: a decisão é sua, né? Você toma a decisão para a sua vida. Mas eu realmente acredito que se a gente quer o respeito, a gente precisa ter conhecimento para impor, para exigir esse respeito. E tem tanto aquela expressão ali bem famosa, que eu acho que você deve conhecer, não se ganha o jogo sem saber a regra do jogo, sem conhecer as regras do jogo, né? E isso realmente é verdade, se a gente for pensar, por exemplo, pegar aí, né, o futebol, né, clima de Copa do Mundo, o Brasil perdeu, mas enfim, pegar o futebol e um jogador Neymar, né? O Neymar, ele é um jogador com muita habilidade aí, técnica, né? E imagine ele sem saber as regras do jogo, mesmo tendo essa habilidade toda. Então imagine, né, o treinador falar, né, vai lá, vai jogar futebol, vê se ganha a partida aí. Aí ele entra lá e não sabe se faz gol para a esquerda, para a direita. Ele não sabe a quanto tempo, qual a distância que ele precisa receber, que ele pode receber a bola para fazer o gol, né? Porque senão o gol pode ser anulado, pode dar aquela, né? A gente viu bastante de fazer o gol e depois o gol foi cancelado. Ou então ele não sabe como a forma que tem que tirar a bola do adversário, porque senão pode ganhar ali uma falta, um cartão vermelho. Imagine, então por mais que ele soubesse todas elas, se ele fosse muito bom, né, com muitas qualidades técnicas, mas não entende as regras do jogo,
ele poderia, né, atrapalhar o time. Então ninguém ia querer, ele falava, pô, o cara é muito bom, só que não entende nada da regra, faz com um gol contra, a pessoa, ele faz um gol contra. E não ia, né? Ninguém ia querer ele no time. E é mais ou menos isso, né, que acontece. Então, eu quero que vocês entendam, eu quero que você entenda, mamãe, que e às vezes não adianta, né, só a pessoa falar bem o japonês, falar muito bem o japonês, se não entender direito os costumes, a cultura japonesa. Isso pode, além de fazer perder essa pessoa, perder boas oportunidades, ela ainda pode correr o risco de ainda sofrer, né? Aquele sentimento de não pertencimento, porque pode ser que os japoneses também não acolham, né, ela dentro do grupo, essa pessoa dentro do grupo, por não se adequar, né, dentro dos costumes, dos hábitos japoneses. E às vezes não basta só a criança, a pessoa saber falar bem, se comunica bem o idioma, se ela não conseguir entender, saber sobre os hábitos e os costumes dos japoneses. Isso pode fazer com que ela perca grandes oportunidades, ou até mesmo também que ela não se inclua, né, dentro desse grupo de japoneses nativos que são assim, então, que prezam muito, né, pelo igualitarismo e por manter esses hábitos, né? Então eles poderiam achar que essa pessoa, né, quer ser diferente, que ela não é igual. Tanto que isso me fez lembrar uma história assim bem interessante, né, que marcou muito a minha vida. E eu trabalhei por muito tempo em empresas japonesas, quase 10 anos, e teve uma, né, que eu trabalhei, vamos supor aí com o seu Suzuki, e em empresa japonesa mesmo, ele era um japonês nativo, né, então vou me imaginar, né, eu não posso dar nomes, né, dar muitos detalhes, mas vamos imaginar aí uma fabricante de montadora de carros aí do Japão, né, essa bem famosa aí que você conhece, e aí tem um presidente dessa empresa e fala para o seu Suzuki, ó, seu Suzuki, a partir de amanhã o senhor vai para o Brasil, em São Paulo, para tomar conta, né, da filial do Brasil, que a gente vai abrir lá em São Paulo, porque a gente está achando que São Paulo, o Brasil está crescendo bastante, né, as pessoas estão gostando de carros japoneses, então vamos, né, tentar conquistar o nosso negócio lá, né. Aí manda o seu Suzuki. Seu Suzuki, não, senhor, né? O senhor ali nos 50 anos, 40, ali quase 50, né? E tem, né, assim, vem também de uma empresa, assim, bem, com uma cultura, né, bem rígida, né, com valores, assim, japoneses bem fortes, né, bem enraizados. Ele vem para um Brasil, só que o seu Suzuki, ele, né, só vai ser o chefe, né, ele não vai colocar uma mão na massa. Então, ele precisava de pessoas, né, então ele começou a contratar pessoas, e uma dessas pessoas fui eu. Aí, né, contratou outras pessoas, mas ele também, desculpa, mas ele também queria contratar uma pessoa com cargo que soubesse falar japonês também muito bem, para que fosse um cargo aí um pouco mais gerencial, né, para fazer relatórios, né, em japoneses para mandar para o Japão, porque até então era só o seu Suzuki que fazia. E porque, né, como uma empresa japonesa precisa estar reportando tudo o que acontece, né, se está vendendo, se não está, se está tendo cliente, se não está, o que está acontecendo, né, precisa informar o Japão, e é tudo por meio de relatórios. Então, o seu Suzuki falou para mim, olha, Erika, eu, né, tô querendo contratar uma pessoa assim, né, e eu quero uma pessoa que fale bem, né, o idioma japonês, tá bom? Falei, tá bom, né, e aí eu entrei em contato, ó, prestem atenção, tá, eu entrei em contato com a empresa de RH da dona Joana, tá, que eu conhecia ela, falei, dona Joana, né, a senhora a senhora que é uma empresa, né, de RH, tem conhecimento no assunto, nós estamos precisando de uma pessoa assim, 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 você poderia me ajudar, né, poderia me indicar? Ah, tá bom.
E aí tá, né? Aí depois a dona Joana, né? Passou alguns dias aí, a dona Joana me encaminhou, né? Acho que era, se não me engano, acho que eram 5 currículos. E um deles, assim, me chamou muita atenção, né? Era de um moço que ele também, ele era mestiço, assim, né? Não lembro se a mãe ou o pai dele era brasileiro, mas ele era filho também de Tecassegues. E ele tinha estudado, ele foi muito pequeno, né, para o Japão. E estudou ali até, se formou no Coco, né? Ele estava fazendo, ele ia fazer faculdade, mas aí os pais resolveram voltar para o Brasil, aí ele voltou. E aí eu olhei assim e falei, nossa, né, vi o currículo dele em japonês também, e me chamou muita atenção, né? Falei, nossa, eu acho que é esse rapaz. Falei, eu acho que é esse rapaz que o chefe vai gostar, né? E mandei os 5, e mandei depois os 5 currículos para o seu Suzuki, né? E seu Suzuki realmente... Ai, gente, me desculpe que eu tô com uma tosse. E o seu Suzuki gostou também, né? Falou, nossa, sugoi né? No direction, sugoi né? Então ele gostou bastante. E eu falei, né? E como todo, né, japonês muito cauteloso, seu Suzuki não foi diferente. Ele falou, olha, né, na dúvida, vamos entrevistar todo mundo. Né? Eu gostei desse rapaz, mas vamos entrevistar todo mundo, tá? Falei, tá bom. E aí eu falei, né, com a dona Joana, né, que é a dona do RH lá, que eu tinha contratado, que eu chamei para ela me ajudar, né, a nos ajudar a encontrar os candidatos, né, enfim. E eu falei, olha, dona Joana, então, né, o seu Suzuki gostou de todos e ele vai querer entrevistar todos. E aí ela foi lá e passou essa informação para os candidatos. Só que, olha só que interessante, no dia da entrevista, acho que esse rapaz era à tarde, e aí de manhã esse rapaz ele liga na empresa perguntando, confirmando o local do endereço da empresa. E isso nos surpreendeu bastante, né? E por quê? Porque ele perguntou, porque ele ligou, né, que ele não pode ligar, né, perguntando o endereço, claro que ele pode, né, mas ele não pode ligar para a gente, porque para os brasileiros isso pode ser bom visto, né, ser visto com bons olhos, quer dizer, porque mostra proatividade, enfim, mas para a cultura japonesa não, né, porque o contato com ele é a dona Joana. A Joana faz todo o contato com ele, entrou lá, fez a primeira ligação para ele, e ele não poderia, né, tá ligando assim, de repente falando, olha, né, eu sou fulano de tal, eu tenho uma entrevista hoje com você, e eu quero só confirmar o endereço, se é isso mesmo, o horário é isso mesmo, legal. Mas ele não poderia ter feito isso com a gente, né? Mas por quê? Porque a empresa, na cultura japonesa, né, a empresa é muito por isso, de confiança, credibilidade, lealdade, né? Porque o nosso contrato, nossa comunicação toda foi feita com a dona Joana, né? A gente tem a gente contratou a dona Joana. A Joana, ela tem uma confiança que, né, a gente vai pagar para ela o serviço dela ter buscado, né, os melhores candidatos, né, no mercado, e ela vai receber por isso, né, porque é o direito dela, o serviço dela, a gente contratou ela, né, e aí imagina, né, dependendo, não sei, pode ter empresa que sim, que faça isso, de entrar em contato direto depois com o candidato, e aí nisso, né, a empresa contrata esse candidato, não avisa, né, a empresa de RH, no caso, a dona Joana, e aí a gente, né, fala para ela, dona Joana, a gente não vai contratar ninguém, e, ó, a gente não vai pagar, né, você, porque o nosso acordo era que só iria te pagar se a gente encontrasse um candidato, né, e a gente não encontrou, então a gente não vai te pagar. E aí depois, né, encerrava ali a conversa com a dona Joana e por trás ali dos panos, né, que a gente fala, os brasileiros, contratasse aquele rapaz, aquele moço, ou qualquer outro candidato. Então, mas isso para a cultura japonesa é seguida assim, muito séria, muito arrisca, né, a gente não faz isso, né, o seu Suzuki não fazia isso. E por, né, aquele rapaz ter feito, né, ter na cabeça dele, claro que não foi uma coisa ruim,
né, era uma proatividade, às vezes ele achou mais fácil do que né, ficar entrando em contato com uma empresa para depois ela entrar com a outra empresa e depois voltar. Então ele achou que, né, talvez fosse mais fácil. Só que na cultura japonesa às vezes não funciona assim, né? O mais fácil nem sempre é o certo, né, para eles. E o que aconteceu? Resumo, né? O resumo da história. O seu Suzuki, ele já desclassificou, né? Esse rapaz, ele me entrevistou, foi muito educada, mas ele já desclassificou porque ele achou que o rapaz, ele poderia trazer problemas, né, futuros ao exercer o trabalho dele, né? Porque ele está trabalhando com uma empresa japonesa, então pode ser que algum ali, alguma coisa que ele fizesse, alguma atitude que ele fizesse, poderia interferir, né, nos negócios da empresa, né, por não ter esse cuidado, não ter esse conhecimento, né, da cultura, né, dos hábitos, dos costumes, esses detalhezinhos, pode ser que então ele, né, não poderia me prejudicar, né? Porque se ele fosse tratar com uma empresa que tem um pensamento igual, né, do Sr. Suzuki, isso poderia arruinar, né, os negócios da empresa, né? Porque o outro lado poderia se sentir muito ofendido, né, por alguma atitude, achar que pode gerar desconfiança, né, achando que está fazendo alguma coisa por debaixo dos panos. E o japonês, ele quer evitar ao máximo assim esse tipo de desconfiança, esse risco, né? E, bom, e é isso, né? Foi uma pena, porque o rapaz, ele realmente tinha assim, um nível de Nihongo muito bom de todo mundo, assim, acima do meu, assim, porque eu estudei, né, japonês depois de adulta, e aí ele perdeu, né? Uma grande oportunidade, porque não entendia dos costumes, né? E é isso, né? A moral da história. Então, não basta, às vezes, a pessoa saber se expressar muito bem, se ela não tem, né, no conhecimento da cultura, do hábito dos lugares, né, daquela casa, né, a pessoa vai se sentir ofendida, né, por mais que ela fale muito bem, né. Então, a mesma coisa, né, do Japão, a pessoa fala muito bem e entra na casa dele de sapatos, né, então é algo assim bem, às vezes muito grave que eles pensam, né, pra gente não, né, a gente acha que é muito exagerado. Quero deixar claro aqui que a minha intenção aqui não é dizer se eu gosto ou se eu não gosto da cultura, se eu concordo ou não concordo com a forma, né, de pensamento dos japoneses, não. Eu só quero passar aqui, conscientizar você de que isso existe, né. A cultura japonesa realmente ainda é muito fechada, né. Os japoneses carregam ainda esses hábitos e costumes assim muito antigos, então dificilmente eles vão mudar e a gente não vai conseguir mudá-los, né? Então por isso que é muito importante você entender, conhecer a cultura japonesa e passar isso para o seu filho, para sua filha, para que ela consiga, né, sair das situações, né, empoderada, né? Porque o conhecimento sim traz poder, né? Ela sabendo por que isso está acontecendo, ou por que, né, como que ela pode reagir a cada situação. Eu acho que está muito relacionado com os hábitos, com os costumes. Então, a partir do momento que ela tiver esse conhecimento de que isso existe, eu acho que ela vai ter muita confiança para tomar a decisão dela do que se ela vai fazer, se ela não vai fazer, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E, bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente aí aí nos comentários o que você achou. Tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Mata né?